todos os membros do Instituto Pimenta Bueno, agradecemos a presença de todos vocês. Este ano, em especial, estamos em festa, porque pelo 10º ano consecutivo podemos estar nos reunindo para debater temas sempre atuais, objetos da preocupação constante de todos aqueles que acompanham atentamente os destinos do nosso Brasil e deste nosso mundo globalizado. Estamos vivendo na ordem mundial tempos de turbulência, de inquietação, que mais do que nunca nos convidam à reflexão. Também em nosso país é tempo de refletir, de repensar, de equacionar a vontade de todos em prol da paz, prosperidade, transparência, para a constituição democrática e estável de nossa sociedade, mais justa, mais humana. Convidamos a todos a aproveitarem ao máximo estes dias em que aqui estaremos reunidos, para que cada vez mais sejamos cidadãos conscientes e atuantes, preparados para as exigências e desafios que já batem à nossa porta, cutucando nossas consciências. Queremos fazer um agradecimento especial a todos os nossos palestrantes que tão gentilmente aqui comparecem para nos prestigiar com suas presenças e alta sabedoria. Antes de encerrar estas palavras, a nossa homenagem ao idealizador de todos esses encontros, incansável batalhador, brilhante e eminente jurista, grande mestre e amigo, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno. O tema deste ano será o direito constitucional em face da corrupção política. Temos aqui um telegrama para ser lido. Cumprimentando, agradeço gentileza de convite para participar do encontro de direito constitucional. Lamentando não ser possível comparecer, gostaria de parabenizá-lo e aos demais organizadores e participantes pela realização do evento, ao qual auguro pleno êxito. Cordial abraço, Marco Maciel, vice-presidente da República. Para compor a mesa nesta abertura, está o professor Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno e coordenador geral deste 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional. Convidamos também o professor Dr. Caio Tácito, jurista, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Dr. Raul Machado Horta, professor Dr. Raul Machado Horta, catedrático e emérito professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora doutora Odete Medawar, professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que mais... Com a palavra o senhor presidente. Abrindo este 10º Encontro de Direito Constitucional, eu os convido... Abrindo este 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional, eu os convido a ouvir o hino nacional brasileiro.
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça a clava forte, verás no filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não enuncio, porque temo olvidar algum e com isso cometer uma rata. Eminentes juristas, meus caros advogados e advogadas, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma grande honra, além de ser uma viva emoção, declarar aberto esse 10º Encontro Nacional de Direito Constitucional. Tenho para mim que neste período, que não é curto para os nossos habituais padrões, ele já marcou a sua existência nos anais do pensamento jurídico brasileiro. E tenho a esperança de que ele tenha, de alguma forma, contribuído para o aprimoramento de nossa ordem jurídica. Se isso, todavia, vier a ocorrer, o mérito realmente não é da organização deste evento. O mérito é dos eminentes professores, conferencistas, que têm incansavelmente colaborado com o Instituto Pimenta Bueno por todo esse tempo, por todos esses anos. Permitam-me que o primeiro agradecimento seja dirigido aos eminentes juristas estrangeiros ou de outros estados da Federação e também aos colegas daqui de São Paulo pela contribuição ímpar que vem trazendo para os eventos do Instituto Pimenta Bueno e particularmente para os encontros de direito constitucional. Mas, evidentemente, esses encontros teriam caído no vazio se eles não tivessem encontrado a receptividade dos jovens advogados e advogadas, dos jovens estudantes. E por isso, eu também quero, desde logo, agradecer a estes jovens pela sua presença que vivifica este auditório, porque
trazem eles consigo a esperança do futuro. E é essa esperança do futuro que justifica os trabalhos do passado e do presente. O tema escolhido para este 10º encontro de direito constitucional é, como todos sabem, o direito constitucional em face da corrupção política. Vou permitir-me fazer algumas observações à guisa de introdução geral. São aquelas primeiras páginas com que se abrem uma tese, se abrem as teses ou os livros, que não se destinam, senão a, de certa forma, despertar a atenção do leitor para alguns aspectos do tema. O fenômeno da corrupção é registrado desde a remota antiguidade. Noonan, o professor americano que realizou um exaustivo estudo sobre a matéria, assinala que há 3.000 anos, já era ela denunciada. Não é, porém, um fenômeno do passado, nem um fenômeno localizado. Em todos os tempos, lugares e culturas, ela tem aparecido. Sempre foi ela vista como um mal, e um mal gravíssimo, que solapa os alicerces do Estado e ameaça a sociedade. Assemelha-se à podridão do fruto. É o que assinala a etimologia do termo. Corruptio, em latim, é a explosão do âmago de uma fruta, em razão de sua podridão interna. Assim, o que se encara como corrupção não é apenas uma falta, grave sem dúvida, mas que não transcende a pessoa que a comete. É uma falta que perverte e, por isso, ameaça o regime porque solapa os seus fundamentos. A luta contra a corrupção é difícil e não raro frustrante. Isto, por um lado, deriva da variedade de formas com que se oculta, da multiplicidade dos modos em que se manifesta. Certamente também pelo fato de que suas raízes se aninham no cerne da alma humana, pois somente existe ligada a uma fraqueza moral. Na democracia contemporânea, ela é reconhecida como uma ameaça talvez mais grave do que noutros regimes. Esta democracia, com efeito, se constrói a partir de um modelo ideal, elevado, para cujo funcionamento se reclama do homem, ou pelo menos se reclamava no passado, a virtude. Ao menos era isto que apontava Montesquieu, ao considerar exatamente a virtude como o princípio, a mola mestra da democracia. Enquanto modelo ideal, a democracia pressupõe que o povo escolha pelo voto os seus representantes que irão governá-lo. Pretende que nessa escolha o eleitor não leve em conta senão as qualidades do candidato e seu programa de atuação. Reclama que o eleito haja em vista exclusivamente do interesse geral. Doa o que doer, custe o que custar. E tanto o povo como o governante nada devem esperar em troca de sua participação, exceto a satisfação do dever cumprido. É elevado demais o plano? É irrealista? Talvez o seja, mas é o padrão proposto para a conduta política. Na vida cotidiana das democracias, entretanto, a corrupção se insinua, seja no processo de escolha dos governantes, o processo eleitoral, seja no processo de atuação dos mesmos, o processo governamental. Esta é a razão básica porque ela é estudada neste encontro de direito constitucional. O que é, porém, a corrupção política? Não é fácil, como parece à primeira vista, apresentar um conceito claro e seguro. Primeiro, porque é diferente a visão das diferentes culturas a este propósito. Segundo, porque essa visão tem variado com o tempo. Terceiro, porque numa mesma comunidade, numa mesma época, coexistem entre suas classes ou grupos entendimentos diversos sobre no que ela consiste e qual a gravidade relativa de cada ato que a configure. Ninguém contestará, entretanto, ser corrupção todo ato que envolver uma retribuição material, essencialmente em dinheiro, o instrumento ou móvel da conduta indevida. Assim, há corrupção, seja quando se usa desse recurso para a obtenção do poder, seja quando se utiliza do poder para lograr proveito financeiro. Num caso, o dinheiro, use-se o nome, é meio ilícito para fim lícito.
No segundo, é objetivo ilícito de uma conduta. Há, porém, um outro padrão, mais rigoroso. Segundo este, a corrupção toda vez que o instrumento ou o móvel é uma vantagem, mesmo não monetária, indevida. Entretanto, como toda ação política tem como móvel uma vantagem, seja para o político, seja para o eleitor, seja para um grupo social, não é simples separar o que é indevido. Esta última situação nem sempre é fácil de separação em concreto de outras condutas que não são condenadas como ilegítimas. Em termos abstratos, talvez seja fácil distinguir as hipóteses e separar o joio do trigo. Na prática, a distinção entre o legítimo e o ilegítimo é não raro bem esfumada. Não é difícil demonstrá-lo. Considere-se um pouco mais fundo na análise a corrupção no processo eleitoral. Sem dúvida, há de reconhecer-se como corrupção a compra de votos, o suborno dos membros de mesas receptoras de votos ou apuradoras dos resultados. Nisto, o elemento dinheiro atua diretamente. Mas a isto se assimila, por exemplo, o abuso do poder econômico. Este envolve o emprego indevido de recursos monetários. Todavia, nesta hipótese, por meio destes, se atua apenas indiretamente sobre o processo eleitoral. Com efeito, por meio dos meios financeiros, visa-se a criar um clima, entre aspas, favorável ao candidato. E admita-se mais, só o abuso é condenado, não o mero uso do dinheiro na campanha. Ora, a criação de tal clima também resulta de outros meios que não se consideram, pelo menos fora de uma visão rigorista, como corruptores. Tenha-se em mente, por exemplo, que esse clima pode ser obtido, e quantas vezes o é, pela manipulação das informações pelos meios de comunicação de massa, ou pela propaganda enganosa, e qual não o é. Será isto substancialmente diferente do abuso de poder econômico? Não perverterá isto também o sentido do voto e, portanto, o sentido da democracia? Examine-se a corrupção no exercício do poder. Esta é insofismável quando um ato do governante decorre de aspas, estímulo, que é um presente que recebe. Com mais razão ainda, se esse presente é a contrapartida exigida. Contudo, a situação é pelo menos ambígua, como quando o uso do poder se desvia do interesse geral para atender a interesses de grupos ou mesmo a interesses pessoais. Isto é, quando busca favorecer um segmento da sociedade, eventualmente atendendo às suas reivindicações, ou visa promover o prestígio do governante, ou mesmo a criar a base de sustentação de que este necessita para executar uma política governamental. Numa visão rígida, o governante que leva uma obra ou um investimento para a sua base eleitoral, ou promove uma medida para aumentar a sua popularidade, estaria incidindo em corrupção. Da mesma forma, o parlamentar que insere num projeto disposição que beneficia grupo que o prestigia ou apoia, ou obtém do governo o atendimento de uma reivindicação, estaria cometendo corrupção. E, neste caso, igualmente, o governante que o atende, por exemplo, para contar no futuro com o seu voto nas deliberações congressuais. Mas tudo isso não estaria na prática normal do governo democrático, ainda que fugindo ao modelo ideal? Com efeito, os eleitores não esperam dos seus eleitos o atendimento de suas justas demandas. A vitória eleitoral, a obtenção de apoio parlamentar, não são condições numa democracia para realizar o próprio interesse geral? Confirma essas observações ser difícil e complexo separar a corrupção de outras condutas políticas que destoam do ideal se adotada a visão rigorista. Por isso, parece razoável reservar esse termo para os casos em que a retribuição material está presente, ou pelo menos há casos em que a vantagem de vida obtida é análoga a esta. Estender o conceito até os casos em que uma vantagem não material é o estímulo ou a meta da conduta política pode coadunar-se com o modelo ideal apontado, mas contraria a natureza certamente imperfeita do ser humano, pelo menos depois do pecado original. Atuar na política
sem atender aos justos reclamos do eleitorado, ou sem retribuir ao apoio dado ou pretendido, é impossível, sendo o homem como é. Que o modelo abstrato torça o nariz para isso, registre-se. Mas sem a atenuação mencionada, não haverá democracia enquanto o homem não se tornar santo. A corrupção que se há de combater na democracia é aquela que envolve retribuição material. Esta, sim, perverte as suas instituições e seus mecanismos. É a que tem de ser reprimida, é a que deve ser reprimida. Outras práticas poderão ser aéticas, mas não configuram corrupção. Estender a estas o label de corrupção é alargar de tal forma o conceito que este se torna impreciso e inútil. Pode servir a objetivos políticos ou da videodemocracia. Foge a um tratamento objetivo da questão. Não faltam nas constituições e nas leis normas punindo e duramente a corrupção política. Veja-se o caso brasileiro. A nível constitucional, por exemplo, e citando a Carta Magna de 1988, não faltam regras que punem com a perda do mandato a corrupção eleitoral, o abuso de poder econômico, artigo 14, parágrafo 10, ou sancionam, aspas, a improbidade administrativa do servidor público em geral, artigo 37, parágrafo 4º. E é crime de responsabilidade do presidente da República a violação do princípio de probidade na administração, artigo 85, 6º, e o crime de responsabilidade pode importar na perda do mandato. A nível infraconstitucional, são punidas como crimes várias práticas, umas que ocorrem no processo eleitoral, outras na ação governamental, mormente administrativa. O Código Penal sanciona os delitos denominados contra a administração pública, artigo 312 e seguintes, peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, etc. Igualmente, a legislação eleitoral capitula como criminosas inúmeras condutas que dizem respeito ao processo de escolha dos representantes do povo. Uma coisa, porém, é ter no corpo do ordenamento as leis punitivas, outra dar-lhes efetividade. Mesmo nos períodos autoritários, quando se procede ao arrepio das regras do Estado de Direito, não se tem logrado êxito na repressão à corrupção. Disto é exemplo o regime militar brasileiro. Este se empenhou na repressão aos corruptos e não só aos subversivos, sem lograr extirpar a corrupção. Mais difícil ainda é fazê-lo nos períodos de normalidade, em que é preciso provar as acusações num processo judicial ao qual é inerente o contraditório. Há também na Constituição e na lei inúmeras disposições que visam a prevenir a corrupção. Assim, no plano do processo eleitoral, há todo o rol de inelegibilidades. Na Constituição vigente, por exemplo, prevê o artigo 14, parágrafo 9º, o estabelecimento de, aspas, casos de inelegibilidade, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, fecha aspas. A legislação eleitoral, por outro lado, limita as despesas eleitorais e procura, assim, impedir abusos, etc. No plano da ação administrativa, não faltam, no artigo 37 da Constituição, normas que visam a prevenir a corrupção. Assim, por exemplo, o inciso 21 faz obrigatória a licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, etc. Desnecessário é até acrescentar que a legislação infraconstitucional prevê inúmeras formalidades, procedimentos e controles com o fito de prevenir a corrupção. Entretanto, é triste, mas é necessário reconhecer a pouca eficácia de tais normas. Certamente, estas normas todas não têm logrado um êxito cabal. É preciso, contudo, ter presente que isto igualmente ocorre no estrangeiro. Considere-se o exemplo, por exemplo, da Alemanha, em que o financiamento público das eleições foi estabelecido por meio de um sistema sofisticado, tendo em mira prevenir a corrupção e os abusos.
Lá é recente o escândalo envolvendo o chanceler Kohl. Da mesma forma, casos notórios de corrupção administrativa têm ocorrido no Japão, na Holanda, na França, etc. Realmente, as medidas jurídicas não logram pleno êxito, não alcançam o efeito dissuasório que delas se espera. A corrupção persiste apesar de todas essas sanções ou disposições preventivas. Por quê? Uma razão, certamente, é de que as tentações são fortes e, sobretudo, tão mais fortes como mais alto se acha na escala do poder aquele que é tentado. Contemporaneamente, as grandes obras públicas que o Estado atribui a este ou àquele, ainda que em procedimentos formais de índole do tipo licitação, são uma ocasião ímpar de corrupção. Um contrato administrativo pode fazer a fortuna do contratado. E, por outro lado, a contrapartida pouco ou nada lhe custa, porque pode ser acrescentado ao preço da obra. Sem dúvida está aí uma das razões por que, num Estado desenvolvimentista, em geral, ocorrem surtos de corrupção. Outra razão talvez seja a de que, aspas, os poderosos têm meios de obstar à apuração dos fatos ou de cercear o processo punitivo. Contam frequentemente com a solidariedade dos colegas. E como o que se elege ipso facto se torna poderoso, muitos entendem que vale o risco. Por outro lado, o processo eleitoral apaixona mesmo os governantes mais sérios. O insucesso eleitoral, seu ou de seus aliados, configura-lhes o fracasso que é preciso evitar de qualquer modo, até pelo modo mais irregular. O administrador, mesmo probo, muitas vezes, em vista disso, escorrega não raro na improbidade para vencer a eleição. O fim elevado, o bem comum, não justificaria os meios? Não se pode, entretanto, descurar um elemento, talvez o mais importante. Trata-se do aspecto moral. Individual, sim, mas principalmente coletivo. Claro que a corrupção depende, numa microanálise, do padrão moral do indivíduo. Mais importante, contudo, é levar em conta o padrão moral da coletividade. Pareto observa, certamente com alguma razão, haver uma correlação entre o nível geral de moralidade da população e a dos políticos. Com efeito, numa comunidade em que o cidadão em geral, e é ele soberano e o eleitor, frequentemente busca vantagens especiais para si ou para os seus, ou para grupos de interesse a que pertença, não se há de esperar que o político não o faça ou não procure atender a essas reivindicações. Mesmo porque, se heroicamente não o fizer, sua carreira está curta. Ora, a formação moral, ou individual ou coletiva, escapa da ação do direito. É questão de civilização, de religião, de educação. Por isso, cabe acentuar que a prevenção e o combate à corrupção, se não dispensam leis, reclamam mais do que meras leis. A complexidade da questão da corrupção justifica este encontro em que ela será estudada em face do direito constitucional. A este pertence, de fato, definir as normas que devem preveni-la no processo político, apurar sua concorrência e punir os que nela incidem, quer na disputa pelo poder, quer no exercício desse poder. É sobre esses temas que os senhores ouvirão os sábios juristas que aqui estão presentes. Muito obrigado. Dou por encerrada a sessão de abertura e imediatamente peço que os componentes do nosso primeiro painel sejam convidados a ocupar os seus devidos lugares. Deste primeiro painel, irá presidir a mesa o professor Dr. José Alfredo Baracho, e com ele estarão professor Dr. Luca Mesetti, professor de Direito Constitucional Comparado, junto à Universidade de Udine, na Itália, que nos honra com sua presença.
e o professor doutor Dirceu Torrecilas Ramos, livre docente pela Universidade de São Paulo. Inicialmente, agradeço a presidência dessa sessão com a denominação do tema a experiência estrangeira, e quando estamos a examinar aspectos fundamentais sobre o regime democrático e a questão da corrupção política. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com a sua permanente sabedoria, colocou os aspectos fundamentais de um tema que é da maior significação para a política, para o direito e, inclusive, nas grandes reflexões sobre a teoria geral da ética. Estão presentes o professor Luca Mezzelli, que já no ano passado esteve aqui, participou do nosso seminário, trazendo o brilho dos seus trabalhos, como na análise que fez em um excelente livro sobre aspectos do controle jurisdicional de normas referentes ao processo legislativo, em especial ao Senado. O professor Dirceu Torrecilas Ramos, em diversos trabalhos sobre o federalismo assimétrico, controle de constitucionalidade, análise de trabalhos acerca de temas essenciais do regime espanhol. Passamos a palavra ao professor Luca Mezzelli. Señor profesor Manuel González Ferreira Filho, colegas, amigos, señoras, señores, quiero agradecer la invitación a tomar parte a este distinguido congreso este año, perdonando si utilizo el idioma español, el lugar del idioma portugués, pero tendría que hacer demasiados errores hablando su maravilloso idioma, entonces prefiero limitar los errores hablando un idioma que no es mi idioma, pero en el cual espero poder concretizar mejor los rasgos de mi ponencia. Intentaré esbozar durante mi exposición los rasgos fundamentales de la regulación jurídica de la corrupción en el derecho público comparado, el derecho comparado en general. Y quiero que me permitan empezar esta aproximación a temas tan complejos y tan articulados con una anécdota. Quiero leer muy brevemente unas líneas para aproximar el tema. El funcionario público conforma su conducta al deber constitucional de prestar servicio exclusivamente a la nación, con disciplina y honor, y de respetar los principios de buen funcionamiento y imparcialidad de la administración. En el ejercicio de sus tareas, el funcionario asegura el respeto de la ley y persigue exclusivamente el interés público. Inspira sus decisiones y sus comportamientos al cuidado del interés público y mantiene una posición de independencia para evitar de tomar decisiones o desarrollar actividades inherentes a sus mansiones en situaciones
de conflicto de intereses. Esa no es una página de la utopia de Thomas More, sino que es el artículo 2 de un decreto del ministro de la Función Pública italiano, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 10 de abril de 2001. Eso para demostrar cómo también en mi país, y no solo en el ordenamiento jurídico italiano, el tema de la corrupción y la preocupación para una regulación jurídica y ética de la corrupción siga manteniendo su gran importancia y siga siendo objeto de regulación a todos los niveles. Mi análisis comparada se refiere sobre todo a los ordenamientos de la Unión Europea, donde por otro lado ya existen convenciones internacionales, convenios, tratados que se refieren en general a la lucha contra la corrupción y en particular a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y a la corrupción o la lucha contra la corrupción de los funcionarios de la Unión Europea o bien de los funcionarios de los Estados miembros que tengan una relación de función pública con la Unión Europea. El ámbito normativo que se encuentra analizando estos convenios internacionales y analizando los tratos fundamentales de los ordenamientos nacionales, este panorama es, como ya expliqué, extremadamente articulado y diferenciado. Hay estados que regulan delitos como lo de la corrupción activa y de la corrupción pasiva, es decir, corrupción y concusión. Hay estados que regulan como delito solo el delito de la corrupción, es decir, la corrupción activa. Hay ordenamientos que regulan únicamente la corrupción de los funcionarios públicos nacionales y unos ordenamientos que regulan ambos ámbitos de corrupción, es decir, la corrupción nacional y la corrupción internacional, o de funcionarios internacionales o bien de la Unión Europea. A nivel normativo, hay ordenamientos como Austria y Alemania que han adoptado específicas leyes contra la corrupción, los diferentes tipos de corrupción, además de las normativas que ya, de las normas, de las disposiciones específicas que se encuentran en este marco, en el marco de los códigos penales nacionales. Hecha esta introducción general, intentaría ver cuáles aparecen ser los instrumentos transversalmente como denominador común de los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales. Intentaré analizar cuáles son los instrumentos que normalmente se encuentran en estos ordenamientos para la lucha preventiva o sucesiva contra la corrupción. Una primera observación: en todos los Estados miembros de la Unión Europea se ha intentado, bajo un primer punto de vista, una simplificación de la legislación nacional, sobre todo una simplificación de la legislación que regula la función pública y los diferentes sectores de la acción administrativa pública. Eso porque efectivamente una legislación demasiado articulada, demasiado complicada,
para su aplicación por los funcionarios públicos y por cuanto a su observancia por los ciudadanos, ha implicado y implica en muchas ocasiones el recurso del ciudadano que quiere un servicio y se relaciona con la administración pública, lleva el ciudadano a favorecer una aceleración de la acción administrativa a través de la propuesta de una propina, de una tangente, como se llama en el ordenamiento italiano, a favor del funcionario público para favorecer la tramitación administrativa del asunto que interesa al ciudadano. En muchos estados, empezando propiamente por Italia, en los años 90, se ha experimentado una simplificación de la regulación, por ejemplo, de los procedimientos administrativos y una aceleración de la acción a través de la regulación de tiempos determinados para la acción administrativa que impidan una prevaricación por el funcionario público a daño del ciudadano o de otras administraciones públicas. Por otro lado, como ya le mencioné, se puede recordar una especialización de la legislación específicamente referida a la corrupción. Quiero decir que unos estados, ese es el caso ya empezando al comienzo del siglo XX de Inglaterra, del Reino Unido, que empieza a producir leyes, sobre todo el año 1906 y 1916, sobre la corrupción. Es el caso más reciente de las leyes de los años 70 de Alemania y Austria. Es el caso de varios ordenamientos de la Unión Europea a través de la introducción en el Código Penal de delitos referidos puntualmente a la corrupción y o concusión. Quiero decir que si por un lado se nota una simplificación de la legislación que ya le apunté, por otro lado se intenta esbozar instrumentos más adecuados, más perfilados para lo que se refiere a la legislación específica sobre la corrupción. En unos casos muy interesantes, es el caso sobre todo de Alemania, se nota, surge el tentativo, se experimenta el tentativo de relacionar la normativa penal con la normativa civil y comercial. Quiero decir que en unos ordenamientos, es el caso también de Italia, a partir de mediados de los años 90, se relacionan los casos de corrupción y concusión que tengan como efecto la violación o el perjuicio de la libre competencia en un ordenamiento, al interior del ordenamiento, se relacionan los casos más graves de perjuicio de la libre competencia con normativas penales en la misma materia. Otro elemento característico, bajo un punto de vista comparado, de todos estos ordenamientos, de la gran mayoría de los ordenamientos, es la regulación con una transparencia más adecuada de los procesos de privatización que los mismos ordenamientos han experimentado. Eso por el hecho que los procesos de privatización, ya que implican una intervención amplia de los sujetos privados
en el marco de los procedimientos mismos, implican a su vez una relación directa ciudadano o empresa privada, entidades públicas que pueden favorecer la corrupción finalizada a obtener ventajas o privilegios por parte a favor de las empresas que están tomando parte a las licitaciones en el marco de los procesos de privatización. Eso es un caso que en particular ha afectado el ordenamiento jurídico italiano, como le voy a especificar un poco más tarde. Otros elementos, otras soluciones que se han tomado para la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en casi todos los ordenamientos de la Unión Europea, la introducción de disposiciones que regulan los casos de incompatibilidad para funcionarios públicos que tengan la ambición a un cargo electivo, o bien la introducción de instrumentos, la regulación de instrumentos para la formación de funcionarios públicos en materias técnicas que conciernan contratos y obras de construcción, en particular la materia de las licitaciones públicas, también en este caso. Porque es obvio que una mejor conocencia por los funcionarios públicos de materias tan técnicas y articuladas como son las relacionadas con, por ejemplo, la de obras públicas, permite una relación más equilibrada con las empresas o con los ciudadanos privados que tomen parte a los procedimientos mismos. En general, se ha intentado en los Estados miembros de la Unión Europea una racionalización y un mejoramiento de las mismas estructuras dedicadas a la función pública a través de la institución de ministerios como lo de la función pública a partir de los años 90 en el ordenamiento jurídico italiano, que puedan controlar y que puedan coordinar mejor las diferentes acciones de las administraciones públicas. Estas formas de control tienen su base de referencia también en la introducción de códigos de conducta para los funcionarios públicos. Eso es una característica también bastante reciente, como lo mencioné al comienzo de esta exposición, leyendo una breve parte del código de conducta de los funcionarios públicos italianos. Obviamente estos códigos declinan y actúan como una continuación, una prosecución, una especificación de las leyes sobre la función pública y sobre la conducta de los funcionarios públicos, que en general resultan adoptadas en estos ordenamientos, pero son muy importantes porque aparte unas afirmaciones de naturaleza utopística, representan una base de referencia, un código propiamente de referencia para los funcionarios públicos y para eventualmente iniciar una acción de naturaleza disciplinar en el marco de los ordenamientos mismos. Otras formas de control son las relacionadas con los controles sobre los bienes que representan el patrimonio de funcionarios públicos, sobre todo en sectores delicados, muy delicados, como el sector de obras públicas, el sector farmacéutico, el sector medioambiental, el sector de transportes, el sector energético.
todos los funcionarios públicos que actúan en estos sectores a través de diferenciadas formas de transparencia que aseguren la transparencia y la publicidad de sus bienes, por ejemplo, declarando sus adquisiciones, sus bienes que entran a ser parte de registros públicos publicados por los periódicos más difundidos en el territorio nacional. Todos estos instrumentos de una forma bastante constante resultan adoptados en el marco de los ordenamientos europeos. Estos fines de transparencia se refieren no solo al periodo de ejercicio de la función pública por los funcionarios públicos, sino también se refieren al periodo de tiempo posterior, siguiente al cese de servicio de los funcionarios mismos, porque evidentemente resultaría bastante fácil derogar a estas normas si las ventajas y si las propinas se referirían a un momento siguiente a la cesación del servicio por parte de los funcionarios públicos, que entonces resultan interesados, afectados por el deber de transparencia y de declaración de la propiedad de sus bienes también luego de terminar su actividad de funcionarios públicos. Otra dirección que han tomado las legislaciones de los Estados miembros y no solo de los Estados europeos es el estricto relacionamiento, la estricta relación que se ha intentado realizar entre los procedimientos penales, los procesos penales y los procesos disciplinarios. Quiero decir que uno de los tentativos más importantes que se encuentran en la legislación, sobre todo procesal europea, es el tentativo que se concretiza en una directa relación entre el éxito de los procesos penales de condena, evidentemente, de funcionarios públicos y el éxito, cómo se reflejan estos éxitos sobre la carrera pública de los funcionarios públicos cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución del funcionario público que haya tenido un determinado éxito en su procedimiento penal. Un sector que normalmente resulta afectado por una amplia reforma y regulación en estos últimos años es el sector de las licitaciones públicas. En Europa este fenómeno resulta favorecido por el hecho que los órganos normativos, legislativos de la Unión Europea tienen la costumbre más frecuente y creciente en estos últimos años de dictar directivas comunitarias que implican un proceso de adopción, de recepción por los Estados miembros, directivas muy detalladas que regulan efectivamente el asunto de las licitaciones públicas en todos los sectores prácticamente, implicando criterios de transparencia, de objetividad, de buen funcionamiento de la administración pública, que no pueden que ser recogidas en cuanto tales al interior del ordenamiento de los Estados miembros. Obviamente se trata del sector más delicado, uno de los sectores más delicados, lo de las
licitaciones públicas y es el sector que ha constituido la base de partencia en varios ordenamientos, no solo el italiano. Voy a mencionar un poco después el fenómeno de manos limpias, es decir, la limpieza que los jueces han hecho en el ordenamiento italiano, propiamente partiendo de la investigación de funcionarios públicos en el sector de las licitaciones públicas, sino que ha sido el caso también de otros ordenamientos, como por ejemplo Francia, Bélgica, Alemania. Entonces, no solo el ordenamiento italiano, evidentemente. Para lo que se refiere en particular a las estructuras que los ordenamientos jurídicos nacionales han elaborado y han creado, han instituido para favorecer el control y la transparencia de la función pública y para evitar fenómenos de corrupción. En este caso, a este respecto, los Estados miembros de la Unión Europea normalmente se han dotado a partir de mediados de los años 90, entonces bastante recientemente, de sistemas interiores de control, es decir, de sistemas casi de autocontrol por las administraciones públicas, núcleos de evaluación, por ejemplo, de la eficiencia, eficacia, transparencia, limpieza de la administración pública, de la acción administrativa, pero también sistemas de control exterior finalizados a evitar fenómenos de corrupción. Por ejemplo, a través de la institución de autoridades administrativas independientes, en particular en los sectores más delicados. Me refiero otra vez al sector de obras públicas y de licitaciones públicas en el ordenamiento jurídico italiano. O bien me refiero a formas de control exterior frente a la actividad corrupta de funcionarios públicos, ejercida sobre todo en los estados escandinavos, Finlandia y Suecia en particular, pero también Dinamarca, a través la creación de órganos independientes de la misma administración, como el defensor del pueblo, el ombudsman, como resulta definido en esos ordenamientos, órganos independientes del Ejecutivo y del Legislativo, con una función de casi jurisdiccional a favor del ciudadano que se relaciona con funcionarios no limpios o corruptos. Eso ha implicado también en unos ordenamientos, me refiero por ejemplo a Francia o a Bélgica, la creación de entidades centrales, por ejemplo el Servicio Central para la Lucha contra la Corrupción en Francia, para la recogida, para la recolección de datos, recolección y elaboración evidentemente de datos que se refieren a funcionarios corruptos, a empresas o ciudadanos que intenten formas de corrupción en la administración pública, y entidades también finalizadas a la difusión de estos datos, a la elaboración de propuestas para la prevención y para la lucha contra la corrupción. Si bien estas entidades no tengan en los ordenamientos en los cuales aparecieron una competencia de iniciativa de la acción penal judiciaria, entonces jurisdiccional propia. Lo que es el caso, al contrario, por ejemplo, de Portugal.
que llegó a especializar unas estructuras del poder jurisdiccional, sobre todo del Ministerio Público, a través de la institución de secciones especializadas para la lucha contra la corrupción. Es un poco lo que pasó, lo que está pasando en Italia a través de la institución de secciones del poder jurisdiccional especializadas en la lucha contra la mafia. En unos ordenamientos, Portugal sobre todo, pero también Alemania, se instituyeron secciones especializadas del Poder Judicial contra la lucha a la corrupción, que evidentemente resultan relacionadas en esos ordenamientos muy estrictamente con la utilización de las fuerzas de policía en los mismos ordenamientos. Hay unos sectores que resultan particularmente relacionados con el tema de la corrupción. Ya el presidente de la mesa anterior, el profesor Manuel González Ferreira Filho, mencionó varios de estos sectores. Efectivamente, la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea ha tenido como objeto frecuente de interés en estos últimos años sectores como la regulación de la financiación de los partidos políticos con límites, con fronteras más rigurosas, más estrictas, y a través de criterios de publicidad y publicización de los criterios de financiación más amplios, no solo a través de los periódicos, sino a través de los órganos mediáticos de comunicación. Eso a través también la regulación jurídica de las actividades de los llamados grupos de presión que en los diferentes ordenamientos actúan y operan. O bien a través la revisión de las disposiciones concernientes los casos o la tipología de la inelegibilidad o incompatibilidad con cargos electivos de funcionarios públicos. En unos ordenamientos, me refiero sobre todo a los ordenamientos de common law, de derecho común, presentes en el marco de la Unión Europea, es decir, Irlanda e Inglaterra, y en parte también los estados escandinavos, se ha formado una nueva regulación cuanto al objeto de los conflictos de intereses, es decir, la lucha contra la corrupción referida en estos casos a la coincidencia o no coincidencia de intereses entre funcionarios públicos y sujetos privados, titulares de empresas relacionadas a su vez con la administración pública. En Irlanda, por ejemplo, se formó hace pocos años, a partir del año 1997, una regulación jurídica muy detallada sobre el asunto de las donaciones que las empresas privadas pueden efectuar, pueden hacer a favor de partidos políticos o de funcionarios públicos para financiar su acción y para financiar en particular su acción política. En particular, todos los Estados miembros de la Unión Europea reformaron hace poco, bajo un punto de vista estrictamente procedimental y procesal, los procedimientos de inspección
sobre todo en el marco, en el cuadro fiscal y tributario, en el marco de la administración de la salud y ambiental, a través de una reducción fuerte del marco discrecional otorgado a los funcionarios públicos. Los casos de corrupción en estos marcos han bajado de una forma muy significativa, sobre todo a partir de los años, de mediados de los años 90. Una última observación en este caso, para terminar un poco el análisis así sintética de las precauciones o de las soluciones que se han intentado experimentar en estos ordenamientos jurídicos. Se refiere a la introducción de códigos de conducta para las profesiones, para el ejercicio de profesiones privadas, al lado de los códigos de conducta para los funcionarios públicos. Eso por el hecho que un tema que sobre todo en unos ordenamientos europeos emerge, surge con toda su importancia, es también el tema de la corrupción, de los funcionarios privados al lado de la corrupción de los funcionarios públicos. Entonces, a través de la fijación de criterios más detallados, más concretos de conducta también para las profesiones, sobre todo para las profesiones y los profesionistas que cuanto a su profesión se relacionen de una forma más directa con las administraciones públicas. Me refiero, por ejemplo, a los mismos abogados, pero ingenieros, químicos y etcétera. En unos ordenamientos, me refiero en este caso sobre todo a Bélgica, a Francia muy recientemente, pero me refiero también sobre todo a Italia, que evidentemente es el ordenamiento que conozco un poco mejor. La lucha contra la corrupción ha conocido espacios muy amplios bajo el punto de vista temporal y material. Se ha empezado una lucha contra la corrupción ya al comienzo de los años 90, que ha seguido un percurso muy articulado, muy diferenciado. Se trató de una investigación, de una serie de investigaciones que han afectado funcionarios públicos, sobre todo que se identificaban o hacían parte de unos partidos políticos. Es decir, una lucha contra la corrupción de funcionarios públicos, sobre todo pertenecientes a formaciones políticas de izquierda, de derecha, de la parte central del escenario de la escena parlamentaria, una acción de los jueces muy amplia, muy profunda, que se tradujo en la investigación de docenas y docenas de funcionarios, docenas y docenas de políticos, y que llevó a la adopción de sentencias, a dictar sentencias, muchísimas sentencias de condena, entonces de reclusión para una serie muy amplia, un número muy elevado de funcionarios públicos y de políticos. Es bastante significativo, creo, si puedo intentar dos breves reflexiones finales, que esta lucha contra la corrupción ha afectado
en el ordenamiento italiano, y no solo en mi ordenamiento, una parte importante, pero relativa. Parte en cuanto parte, por definición, la parte es una parte del solo un ámbito del panorama político. Estaba comentando, bastante significativo que esta investigación afectó básicamente, si bien no exclusivamente, un determinado ámbito político. Era el ámbito integrado por los partidos de la coalición en ese momento al poder, una coalición extremadamente variegada y diferenciada. El Partido Cristiano Demócrata, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Socialdemócrata, el Partido Republicano. Entonces, una coalición muy compleja. Y básicamente se trató de una investigación que no afectó casi para nada funcionarios públicos relacionados con otros partidos. Otros partidos que, por otro lado, resultaban ser al poder, no a nivel central del Estado, sino a nivel regional o de entidades locales. Entonces, esta acción amplia del poder jurisdiccional, del poder judicial, llevó como su efecto, como su éxito final, a una práctica desaparición de unos partidos, me refiero sobre todo al Partido Socialista y a los menores partidos de la coalición, ¿no? Llevó a una transformación radical del Partido Democristiano y en última instancia llevó o facilitó o permitió un cambio político que efectivamente el ordenamiento constitucional italiano esperaba hace años. El punto es que esta alternancia de poder tuvo lugar a través básicamente de una acción jurisdiccional, una acción judicial, y no a través de los mecanismos clásicos de la democracia parlamentaria. Entonces, la primera observación final es que ofrezco a su atención como objeto de debate es la lucha contra la corrupción y a favor de la limpieza y transparencia de la acción administrativa. Yo creo no tiene que traducirse en una acción política, en una función básicamente política de los jueces, a ventaja o desventaja de una cierta parte política o de ciertas partes políticas. Segunda observación, muchos de los ordenamientos que yo sintéticamente tomé en consideración para mi análisis comparada han demostrado una concreta práctica incapacidad, una inercia casi de los parlamentos nacionales en el momento de la regulación de los fenómenos de corrupción, en el momento de la lucha concreta y fuerte contra los fenómenos de corrupción. En estos casos, en estos momentos, se ha formado una función judicial casi de suplencia, una función suplente del juez frente a la inercia de los parlamentos. Y eso también, pienso, es un fenómeno que tiene que hacer discutir y un poco reflexionar por el hecho que creo esta inacción, esta inercia de los parlamentos al final denota una incapacidad o falta de voluntad de las élites políticas de su renovación. Pero esta quizás es una conclusión obligatoria. La corrupción es un fenómeno de la material y baja condición humana. La condición humana
es bastante difícil de transformar o de regular a través de normas jurídicas concretas. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos ao professor Luca Mezzelli pela análise profunda que fez de todos os aspectos da corrupção no direito comparado, destacando alguns países europeus e também do direito comunitário, trazendo assim diversas situações jurídicas nas suas referências com o Código Penal e as dificuldades que existem em elaboração de uma legislação corajosa que possa reduzir ou, pelo menos, ter menor efeito o sistema de corrupção que existe no mundo. A importância dada ao Código de Condutas, hoje no direito comunitário e na União Europeia, também aquilo que está ocorrendo na unificação do direito europeu e no que diz respeito aos aspectos eleitorais, que constitui também uma matéria muito importante quando se examina os crimes eleitorais. Trouxe assim uma colaboração muito importante para as nossas reflexões e para o estudo das nossas instituições, inclusive quando hoje nós criamos uma série de agências reguladoras, agências executivas, e a necessidade de uma reformulação dessa tipologia de controles. Muito bem, professor, muito obrigado. Com a palavra, o professor Disseu Torrecilhas Ramos. Excelentíssimos senhores professores, autoridades, profissionais, alunos, senhores e senhoras. As minhas primeiras palavras são de agradecimentos ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas, que nesta oportunidade nos oferece o ensejo de, além de colaborarmos na organização, podermos trazer alguns temas, algumas ideias para reflexão. Dentro do tema geral, direito constitucional em face da corrupção política, neste painel sobre a experiência estrangeira, eu procurei trazer exatamente o que ela pode nos oferecer com relação ao controle da corrupção e à prevenção da corrupção. E mais especificamente, nos sistemas federativos. Eu digo sistemas federativos porque tanto levaremos em consideração um Estado federal ou estados que adotam arranjos federativos, estados quase federal, como mencionou o professor Luca Mezzelli na aula de ontem no curso de pós-graduação. E as questões relativas à corrupção que possam atingir o equilíbrio entre os entes federativos, as relações entre a federação e estados federados, e que poderão também levar a movimentos separatistas. Procurei fazer uma comparação com o Brasil, apontando as deficiências no controle da corrupção. Daí o título da minha apresentação: Federação, Assimetrias e Corrupção. Procurei dividir também esse trabalho em 4 fases. A primeira, abordando características do federalismo. A segunda, como essas características se apresentam em alguns países. Em terceiro, ou a terceira fase, características aplicadas no Brasil e como são corrompidas em nosso sistema, para finalmente fazer uma adaptação da experiência estrangeira à nossa realidade.
O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é sobre tarefas e recursos. Em um Estado federal, as tarefas são distribuídas entre os entes associados e a União. No caso brasileiro, em que os municípios receberam autonomia constitucional, estes também assumem a responsabilidade dos serviços públicos. A segunda característica é a crise de sobrecarga. Os compromissos de cada membro devem guardar correspondência com as suas rendas. Quando isto não ocorre, apresenta uma desproporção que poderemos atribuir à designação de crise de sobrecarga. Em terceiro lugar, a igualdade. O princípio é o da igualdade entre os entes federativos. Entretanto, devido à ocorrência de diferenças entre os Estados-membros e regiões, quanto à população, riquezas e dimensões, as constituições de vários países admitem excepcionalmente um tratamento desigual para corrigir as desigualdades. Disse odiernamente que são assimetrias de fato a exigir uma assimetria de direito para corrigi-las. Não fere o princípio da igualdade, uma vez que tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades significa praticar a igualdade proporcional. Portanto, uma forma de isonomia, considerando assimetricamente as regiões e estados assimétricos na medida de suas assimetrias. Um outro aspecto é a subsidiariedade e a cooperação. Como consequência da necessidade da diminuição das desigualdades, nos Estados federais aplica-se o princípio da subsidiariedade e a cooperação. São inerentes à federação para a manutenção da União como um de seus princípios. Manifestam-se através de incentivos como a transferência de recursos, subsídios, isenções fiscais, levando em consideração a população, a riqueza, a dimensão, a população carente, os problemas e o nível de qualidade dos serviços públicos. Os recursos recebidos podem ser vinculados ou livres conforme o país ou o sistema adotado. Que escolhi em primeiro lugar para analisar, adota um critério pelo qual os cantões mais ricos devem contribuir para a igualização, cooperando com os cantões mais pobres. Há uma alocação de recursos para os cantões e entre eles os das receitas fiscais. De acordo com o artigo 42 da Constituição Suíça, a União estimulará a igualdade entre cantões e teve início com o problema da indústria de relógios e a dificuldade de transporte para os cantões alpinos. Leva-se em consideração a população, a necessidade e a avaliação da capacidade financeira. Recebem a participação em recursos federais incondicionados, através de cotas, subvenções e reembolsos. Têm atividades subsidiadas de acordo com o potencial financeiro, o esforço do cantão para arrecadar o padrão mínimo e para atingir o padrão mínimo dos serviços públicos. Muitas vezes, os incentivos são dados condicionalmente para tarefas definidas. Outras exigem que os beneficiários tenham e assumam despesas residuais, ou seja, recebem 1/3 e assumem 2/3 do custo do projeto. Nesse caso, o resultado e a experiência suíça foi o inverso do que se desejava, visto que a unidade mais pobre não possuía recursos para complementar e as mais ricas foram beneficiadas porque os possuíam. A Suíça, através da experiência, fez acertos periódicos sobre os resultados das reformas e são consequências do controle permanente que realiza sobre a aplicação dos recursos. Nos Estados Unidos, verificamos que os recursos são destinados de forma vinculada e direta.
têm finalidades definidas e são entregues diretamente ao interessado, sem a presença de órgãos intermediários. Evita um sistema competitivo, porque poderia levar ao aumento das desigualdades. Os Estados-membros mais ricos poderão ter um desenvolvimento maior, dadas as características americanas. Desta federação, há um controle, como ensina Ellis Katz, o controle segue o dólar. O Congresso consulta os estados e estes apresentam reclamações, se for o caso, com relação à política do Congresso promovida com fundos federais. A Constituição dos Estados Unidos da América do Norte não é a Constituição da União, mas é esta e a Constituição de todos os estados que têm instrumentos para o controle da aplicação e destino dos recursos. Ainda mais, possuem um conselho de governos, uma conferência de governadores, uma conferência nacional para a unificação das leis estaduais. Quanto à representação, os Estados Unidos, com aproximadamente 100 milhões a mais de habitantes que o Brasil, possui 435 deputados, um mínimo de 1, e 7 estados possuem apenas um deputado. Os senadores são em número de 2. O estado que tem mais deputados, dada a proporção, é a Califórnia, com 52, com mandato de 2 anos, e onde eles têm também o recall, pelo qual o povo poderá caçar a qualquer momento o seu representante. O Distrito Federal não tem essa representação política e ele está presente apenas com um delegado. A Espanha, embora este não seja um Estado federal, ou seja, de lege ferenda, para alguns autores como Remiro Brotons, nos oferece exemplo digno de estudo para a redução das desigualdades. A Constituição espanhola, segundo Luís Moreno, prevê transferências, propicia um desenvolvimento em 2 velocidades e competitivo. Permite que as regiões mais pobres recebam subsídios e consigam o desenvolvimento em velocidade maior do que as mais ricas. Consequentemente, diminuem as desigualdades. Mais uma vez, encontramos neste país o controle na aplicação dos recursos e o controle dessa corrida para a igualização entre as regiões diferentes. O Brasil adota o princípio da igualdade e o mesmo estabelece a proibição de diferenças conforme artigos 150, inciso 5º, 151, incisos 1º e 2º, 152 da Constituição. Devido às desigualdades sociais entre as regiões e visando a redução das mesmas, prevê a ação da União conforme artigos 3º, inciso 3º, que é princípio fundamental, e artigo 43 da Constituição. O artigo 150, parágrafo 6º, trata da concessão de subsídios, isenção, redução da base de cálculo, concessão ou remissão relativos a impostos, taxas e contribuições. O artigo 151, inciso 1º, admite a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, estabelece que lei complementar regulará a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, serão concedidos ou revogados incentivos, isenções e benefícios fiscais. Além da competência tributária, dos artigos 153, 154, 155 e 156 da Constituição, para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, a fim de executarem suas tarefas, impõe uma repartição de receitas nos artigos 157, incisos 1º e 2º, 158, incisos 1º, 2º, 3º e 4º, 159,
inciso 1º, letras A, B e C, 159, inciso 2º e parágrafo 3º. São tributos da União repartidos para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, na busca do equilíbrio entre tarefas e recursos, objetivando promover o desenvolvimento e a redução das desigualdades. Quanto à representação, como citamos, com uma população de 100 milhões a menos habitantes, temos 513 deputados, 78 a mais que os Estados Unidos, com um mínimo de 8 e o máximo de 70. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, lá nós encontramos o mínimo de 1 e o máximo de 52. O número de senadores entre nós é de 3, enquanto lá é de 2. A corrupção é o ato ou efeito de corromper, decomposição, putrefação, devassidão, depravação, perversão, suborno, peita. A corrupção manifesta-se de múltiplas formas em diversos setores. Temos a corrupção contra as leis e a legalizada, das instituições, os superfaturamentos, o abuso do poder, a corrupção dos costumes, a corrupção daqueles que acusam outros infundadamente de corrupção, bem como a corrupção dos órgãos que deveriam controlar a corrupção. Provocam as mais variadas comissões parlamentares de inquérito. O que nos interessa neste tema é a corrupção decorrente das assimetrias de fato, a exigir assimetrias de direito, conforme demonstraremos, com repercussão na forma federal de Estado, aquela que poderá afetar os princípios federativos da União e da não centralização. Quanto ao mérito, o tratamento diferenciado é uma exigência na busca do equilíbrio econômico-social entre as regiões. O desenvolvimento destas é necessário. Diante de uma tarefa maior, justifica-se a transferência de mais recursos. Na prática, ocorrem desvios de verbas, manobras, superfaturamentos, concessões de incentivos, revelando a chamada guerra fiscal. Estados dão quase todos os recursos e não têm os meios para enfrentar as suas tarefas. Procuram um suplemento na União que já possui seus próprios problemas relativos à crise de sobrecarga. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, pelo qual os Estados e o Distrito Federal podem conceder e revogar isenções, incentivos e benefícios fiscais, não é respeitado, estabelecendo-se a guerra fiscal. Estados com menores problemas sociais beneficiam-se de incentivos fiscais em detrimento de outros, através de manobras legais, como é o caso do Espírito Santo. Este, com uma população de 2.598.505 habitantes, estabelece incentivos do Fundap aqui, Fundo de Desenvolvimento Aeroportuário, em detrimento do Rio de Janeiro, com 12.783.761 habitantes, de Minas Gerais, com 15.731.961 habitantes, São Paulo, com 31.546.473 habitantes. São dados do IBGE de 1992, mas suficientes para demonstrar as diferenças e a desproporção com relação ao uso de incentivos fiscais. O que agrava é o desvio de recursos, incentivos irregulares, enquanto empresas beneficiadas apresentam resultados extraordinários, cujo produto é o ICMS, o Estado apresenta déficit. Some-se a isto a participação de agentes recebendo quantias vultosas como propinas, conforme acompanhamos através do noticiário das CPIs que se instalam. Estes interesses particulares levaram às acusações contra o governador anterior e o atual de desviarem recursos, inclusive da educação, para o Fundap, conforme a Gazeta Mercantil de 25 de julho de 2001. Este caso da região sudeste
é menos conhecido. Mais conhecidos são os casos da Sudam e da Sudene. O editorial do jornal O Estado de São Paulo, de 17 de janeiro de 93, já alertava sobre as oligarquias e a indústria da seca, com o desvio de recursos para interesses eleitoreiros, transformando o povo nordestino em vítima do poder político local, causando movimentos separatistas. Ciro Gomes, no mesmo veículo de comunicação, em 15 de julho de 1993, aponta que a indústria da seca existe e que mais da metade dos recursos federais enviados ao Nordeste são desperdiçados, e no dossiê entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito da Seca, relata o desvio de alimentos, a malversação dos recursos, o superfaturamento de obras públicas, o clientelismo e subsídios imorais a segmentos econômicos. Acrescenta a concessão de subsídios do FINOR a grupos econômicos oportunistas e sérias críticas à Sudene. Dom Luciano afirmou em 2 de abril de 1993, do citado jornal, que o grande problema do Nordeste não é a seca, mas a corrupção, e que os recursos enviados pelo governo federal para ajudar os flagelados nunca chegam ao seu destino. A revista Veja, ano 34, número 18, de 9 de maio de 2001, páginas 38 a 43, demonstra que o ministro recebeu milhões da Sudene para empresa que não funciona até hoje. Outros aspectos que merecem consideração são a divisão de estados, a transformação de territórios em estados, a elevação do Distrito Federal a status de estado, a criação nos últimos anos de aproximadamente 1000 municípios, acarretam o acréscimo de 3 senadores e 8 deputados para cada estado e para o Distrito Federal, um executivo e no mínimo 9 vereadores para cada município. Acrescente-se o mínimo de 8 deputados para cada estado. Esta situação, além de inchar e consumir recursos da federação em seus 3 níveis, impede a reforma, uma vez que dificulta a formação de maioria qualificada para aprovação de emendas constitucionais e de leis complementares. Isto porque a maioria pertence a regiões onde estão os interessados em manter as mesmas condições atuais. Por outro lado, incentivos autorizados em outros períodos pelos estados, alguns deles não encontram apoio destes para sua revisão e correção. Com relação ao controle, Carlos Miguel Aidar, presidente da OAB São Paulo, em seu artigo A CPI da Sociedade, diz: a corrupção, como se sabe, só cresce onde não há controle. Ocorre que até mesmo estruturas de controle não são imunes à corrupção, pois a praga infesta todos os ambientes públicos. Os casos de corrupção mencionados são apenas exemplificativos. Eles continuam a existir num sentido muito mais amplo e exigem soluções. Como conclusões, nós verificamos que o desequilíbrio socioeconômico é disfuncional para o Estado Federal, que requer a cooperação e a subsidiariedade entre os seus membros. A corrupção também é disfuncional porque provoca movimentos contrários à união e à não centralização. Há necessidade de uma revisão das reais necessidades de cada Estado e de cada região. Deve-se estabelecer uma proporção levando em consideração a população, a dimensão, a riqueza, particularmente a população carente, os problemas de cada estado e o esforço dos mesmos para a produção de recursos. Por exemplo, São Paulo tem mais receitas que são distribuídas, mas possui 31.546.473 habitantes, enquanto Roraima possui 215.950 habitantes. Qual a proporção e as verdadeiras necessidades de serviços públicos de cada um? A revisão na representação federal, com redução estabelecida pela proporção e o mínimo de 1. Revisão feita também nos estados e municípios. Essa revisão refletirá nos custos da federação. É importante
a possibilidade de desenvolvimento em velocidades diferentes. Esta, aliada à competitividade, poderá levar à desejada redução das desigualdades. Não deverá ser adotada a competição exposta para os Estados Unidos, que promoveu um resultado inverso, mas sim adotada na Espanha com resultados positivos. Os projetos de desenvolvimento e solução dos problemas regionais devem ter começo e fim, conduzindo a uma assimetria transitória, uma vez que corrigida a de fato, desnecessária a de direito. Devem ser eliminados órgãos intermediários, concedendo-se e controlando-se diretamente os recursos. Embora as medidas provisórias 2156 e 2157, de 27 de julho de 2001, tenham extinguido a Sudene e a Sudam e criado as agências ADENE e ADA. Importante, como vimos, e ocorre em outros países, é o controle. Pela experiência brasileira, as verbas devem ser destinadas de forma vinculada aos seus projetos. Estes devem ser controlados quanto ao mérito, ao desenvolvimento e à aplicação dos recursos. Conforme verificamos no artigo The Political Economy of Corruption in Brazil, de Marcos Fernandes da Silva, na revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, número 39, número 3, julho e setembro de 1999, página 27. Existem no Brasil 6 órgãos de controle: a Secretaria Federal de Controle, o Sistema Integrado de Administração Financeira, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público e a Polícia Federal. Mas estes deveriam ser completados para maior eficiência. Em 1995, tínhamos 42 mil créditos orçamentários ilegais. Dos grandes casos de corrupção que foram descobertos, ou foram acidentalmente e não por investigações decorrentes dos mecanismos de controle. Se o Estado Federal é uma sociedade de Estados que contribuem para a formação dos recursos, todos deverão exercer o controle, através do Senado de Representação dos Sócios, dos governadores por um conselho, como ocorre nos Estados Unidos, e das Assembleias Legislativas de Representação do Povo de cada Estado-membro. Os reais contribuintes para a Receita e os que verdadeiramente sofrem as consequências da malversação dos recursos públicos. Desta forma, não se fere a autonomia dos Estados, porque são projetos federais e temporários. Cria-se um controle, inclusive sobre os órgãos controladores diretos. Fortaleceremos a cooperação, a subsidiariedade, bem como a união e a não centralização, como princípios federativos. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Dirceu Torrecilha Ramos essa análise em que ele fez uma elaboração doutrinária sobre o sistema federativo, na correlação também com o sistema tributário, e fez um estudo sobre a corrupção, apresentando assim diversos aspectos de casos concretos ocorridos no Brasil. Ao encerrarmos esse painel, queremos agradecer ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho pela excelente conferência aqui pronunciada, dando assim a tônica deste evento, ao professor Luca Mesetti, ao professor Dirceu Torrecilha Ramos, que trouxeram aqui pontos excelentes para uma reflexão profunda sobre essa temática, o que já revela a importância e o significado do evento, quando nós temos necessidade, não apenas no Brasil, mas em diversos países, de uma definição de um sistema de controle das atividades da administração pública. Vamos ter agora um breve intervalo para o café e
Às 16h45, o segundo painel, presidência do professor Raul Machado Horta, com a participação da professora Odete Medauá e do professor Cláudio Lemo. Muito obrigado a todos. Você fez uma análise completa e levando para uma discussão do sistema federal, que é mais complexo.